E aí, pessoal? Hoje vamos falar do filme Malês. Malês, dirigido pelo grande Antônio Pitanga, aí esse símbolo na cultura brasileira, um cinema brasileiro, e que fez esse filme que retrata a revolta dos malês, que, para quem não sabe, é a maior revolta urbana de escravizados que tivemos na história do Brasil. Claro, revolta urbana. Revoltas do mundo rural teve algumas maiores. Mas é um filme que considero fundamental, muito importante. Primeiro, porque retrata esse acontecimento histórico de suma importância da história brasileira e até especificamente da história negra no Brasil. E também porque considero que é um bom filme. Eu achei um filme muito bom, assisti ontem na sala de cinema. Já aproveito para recomendar que vocês vejam também, se possível na sala de cinema, né, não esperem o filme sair de cartaz. Vamos apoiar o cinema brasileiro, né, que precisa muito, sempre precisa, de nós, e nós precisamos dele também, né. Eh, mas vamos lá, gente. Eu quero começar destacando aí, né, o começo do filme. Eu gostei muito do começo do filme, porque o filme começa lá nas nações africanas, se começa uma história se passando na África, né, porque os malês, eles são, negros que vieram realmente, da África, negros letrados, instruídos, de origem árabe, árabe muçulmana, né, então eles até, falando em árabe, até isso aparece no filme, eles falando português com alguma dificuldade, com um sotaque puxado, isso pode cansar algumas pessoas, eu achei, curioso, né, eu gosto dessas linguagens diferentes num filme, né, então, variar essa repertório fílmico que a gente tem, né. E ao mesmo tempo eu acho o início com cenas belíssimas, o final do filme também, com os horizontes, o sol entrecortando, a mata, grandes planos. E na hora que eu vi, eu me lembrei, quando eu vi o primeiro plano do filme, as primeiras imagens do filme, na hora eu me lembrei do filme Idade da Terra, do Glauber Rocha. Eis que, quando eu fui pesquisar mais sobre o filme, sobre o modo de produção do filme, processo de produção, eu descobri que o Antônio Pitanga, ele inicia a ideia do filme em uma conversa com o Glauber Rocha, no set de produção do Idade da Terra. Nada é por acaso, e olha que importante ter um repertório já, né, na cabeça, né. Então, até porque eu acho que esse filme, ele tem uma estratégia narrativa que é a seguinte: ele começa com essas imagens belíssimas que foram feitas, não foram filmadas na África, eu até pesquisei isso aí, né, mas foram filmadas como se fosse na África, e é muito belo aquilo ali, essas disputas de nações africanas, que é uma coisa que acontecia, né. E depois a gente começa a ver uma série de ações já, hã, em vistas de começar a revolta dos malês. E isso já no começo do filme, então para o espectador que tá vendo já ficar ali naquela expectativa. E aí o filme retrocede. Vamos ver o que aconteceu 7 meses antes, tudo que leva até ali, né, e aí esse desenvolvimento vai se dando de uma maneira um pouco mais lenta, só que aí que tá, eu acho que isso tem um pouco de característica do cinema novo. O Trapitanga, que foi um homem importante na história do movimento do cinema novo, pra quem não conhece, lá dos anos 60, né, no Brasil. Final dos anos 50 até o, até o final dos anos 60, né, teve aí esse movimento importante na história brasileira, né. Que realmente foi um movimento que tinha essa proposta de filmar a história do Brasil de maneira crítica, com um olhar crítico. E o Antônio Pitanga, ele começou a carreira, o primeiro filme dele foi o Barra Vento, ele como ator, né. Ele é ator, fundamentalmente, né. O primeiro filme que ele trabalhou como ator foi um filme da Glauber Rocha, o Barra Vento, de 62, e ele fez vários filmes no cinema novo, né. Eu já postei até uns trechos de filme que ele participa, até de repente eu vou postar de novo, quem me segue nas redes sociais aí. E também vou postar um vídeo que eu fiz só sobre a revolta dos malês. Então essa característica que ele aplica nesse filme de mostrar todo o fator aí dos preparativos pra entender de fato como se deu essa historicidade brasileira, eu acho que tem um pouco a ver com a relação que ele teve com o cinema novo, mas também tem um outro fator que é assim, ó, quando a gente estuda a Revolta dos Malês, eu tenho vídeo sobre isso, eu já postei de novo ontem, eu vou repostar mais uma vez, depois que eu publicar esse vídeo aqui, fiquem atentos que eu vou publicar de novo um vídeo que eu fiz só explicando o que que foi a Revolta dos Malês. Mas a revolta em si ela foi curta, gente, ela durou algumas horas, né, e ao mesmo tempo ela tem uma importância histórica muito grande. Então eu acho que ele fez, assim, essa coisa de
alongar a história pra explicar como que chega aquilo ali, porque se a gente for estudar a história só pelo que foram os conflitos do Levante em si, porque o Levante foi precipitado. Quando estavam preparando ainda o Levante pra libertar um companheiro deles que estava preso injustamente, né, e pra exigir liberdade religiosa, que é o que eles queriam, eles foram delatados, e aí tiveram que pegar em armas precipitadamente, eram armas de corte ainda por cima, enfrentando baionetas e armas de fogo, não é difícil, né. Então eles não duraram muito tempo, né. E então eu acho que ele faz esse alongamento da história pra gente entender o contexto, né. Aí dentro disso, ele cria histórias ficcionais, né, de personagens ali, de casais. Tem um casal que se conhece na África, é separado por um conflito na África, se reencontra no Brasil. São coisas para pegar o espectador, né. Até nesse ponto eu quero dizer que, claro, é um filme, a gente não pode cobrar que um filme seja fiel à história. Ele não pode, claro, deturpar de maneira absoluta, isso não, mas, aí eu como historiador falando aqui, né, eh, mas o filme também a gente não pode cobrar essa fidelidade histórica, não é assim. O filme é uma obra artística, ele não tem o compromisso que o historiador tem escrevendo um livro de história. Então assim, incorre em algumas coisas que não são fiéis à história, incorre, nesse caso do Malês, até em algumas romantizações, como uma participação quase excessiva das mulheres na organização do movimento dos malês, que historicamente, assim, gente, o Revolta dos Malês ela aconteceu em 1835. Aquela sociedade não era uma sociedade em que as mulheres participavam desses movimentos, né, movimentos organizativos, né, nós estamos falando do século XIX, entendeu? Assim como, assim, uma união de todos os negros ali, tendo ações conjuntas, independente de orientação religiosa, de nação, até tem um momento ali que tem alguns que superam divergências pessoais para se juntar à luta. É uma romantização. Mas a gente tem que entender também por outro lado, a gente tem que primeiro ter esse olhar crítico de saber isso e, por outro lado, entender qual é a intenção do Antônio Pitanga, o diretor, a fazer isso, que é claro, ele quer pregar a luta, né, pregar a união da luta. Então assim como o filme lá, não vou dar spoiler no final, mas o final do filme é um final que indica uma continuidade da luta do movimento negro, né. Então na verdade, ele tem esse papel de fazer uma ressignificação, né, da história, uma interpretação com um viés artístico, mas que tem a sua simbologia, né. Então eu diria assim, ó, o filme ele começa com imagens belíssimas e uma introdução muito bela, ele tem um desenvolvimento depois que é um pouco mais lento, e lá para o final começa a ter batalha. E aí batalha legais as cenas de batalha, a revolta foi de madrugada, né, como realmente aconteceu na história, né. E assim, eu já vou também dar um aviso que tem muitas cenas de castigos físicos, tá, não quero falar a palavra aqui, porque, né, sabe como essas plataformas são, né, mas é aquela coisa assim, o escravizado no tronco lá, apanhando, e até então, pra quem tem sensibilidade a essas coisas, já aviso que tem várias cenas assim, tá. Mas é que é um filme sobre escravidão, gente, é difícil não mostrar os horrores, o barbarismo que foi esse período brasileiro, né. Inclusive tem a personagem da Patrícia Pilar, que faz uma fazendeira, dona de escravizados, que ela faz muito bem o papel, muito bem, ela é aquela mulher, assim, arrogante, mas forte, imponente, uma atuação impecável, na minha opinião dela, né. E acontece várias coisas ali na fazenda dela, não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim. Então assim, dá pra dizer que, talvez algumas cenas ali pudessem ser um pouco suavizadas, o som do filme é forte, dá um impacto, dos castigos a gente ouve que eles são fortes, assim, eu vi algumas pessoas ao meu redor se chocando, assim, né, então mas aí é uma escolha estética, assim, eu acho que em um momento ou outro até, talvez pudesse ter feito de uma maneira diferente, mas no geral, eu acho que tem que ter. As pessoas que veem um filme como esse, têm que saber o que foi a escravidão, assim como tem momentos que ele faz uma elaboração histórica, ali tem um negro que fala que prometeram liberdade pra ele depois que ele lutou na guerra da Bahia, claro que isso não é explicado ali, mas, são conflitos que aconteceram na Bahia pra expulsar tropas portuguesas, e isso contribuiu com a independência do Brasil em 1822, então um pouquinho alguns anos antes, né, isso realmente é um fato histórico. Mas gente, é isso, eu não vou me alongar muito mais, eu recomendo esse filme, Malês, assistam ele, assistam na sala de cinema, viva o cinema brasileiro, viva Antônio Pitanga, viva o legado de